Bom dia a todo mundo, né? Eu tenho um negócio de alô todo mundo. YouTube, Facebook, Instagram. Aqui logo registro, doutor César Pinho, lá de Missão do Ceará, e a dona Valéria, sua esposa. Ele é advogado. Eu quero dizer aos senhores que hoje é o dia 6 de outubro de 2022, quinta-feira. A história, o que eu me lembro aqui da história? Eu sou meio ruim para gravar coisas da história. Hoje é um dia, seria o dia do aniversário do Ulisses Guimarães, que era conhecido como Senhor Diretas. Ele promulgou a Constituição Federal numa quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, e o ano de 2022 repete igual ao ano de 1988, a partir do dia 1º de março, porque o outro era bissexto. Mas não tem muita novidade não, mas temos assuntos que são meio avessos à democracia. Vamos dizer, em primeiro lugar, que as Forças Armadas ainda não apresentaram o seu laudo sobre a apuração de 2022, no dia 2 de outubro agora. Eu, se for convocado para prestar depoimento, eu só queria que requisitassem a gravação de fita e vídeo da minha urna, na noite da sessão que eu votei, quando eu gritei de dentro do plenário da minha urna, como diz a minha sessão: se não aparecer a cara do Bolsonaro, eu vou ter que sair daqui com a polícia, porque eu venho tentando votar, não aparece cara de ninguém. Aí eu digo, eu vou clicar 22, se não aparecer, eu tenho que fazer o escândalo aqui. Eu estava com o Jair me ajudando, Jair Salles Caminha. Em seguida, eu telefonei para o senhor, mandei só gravar a minha voz. Depois, liguei para o TSE, o número 148, a doutora Clarice me atendeu e eu contei toda a história, inclusive quando eu fui saindo, uma pessoa, que eu não sei o nome, né? Foi dizendo assim: o senhor quer o comprovante, aquele talãozinho? Eu digo, eu acho que isso é pergunta que não cabe só fazer, porque eu tenho direito, né? Nunca ninguém perguntou isso. Bom, agora vejamos as coisas que acontecem. Olha, mais tarde eu vou falar um assunto que é de interesse de todo mundo. O cara que levou a facada ficou bom. Ele disse que faz uns 8 anos que ele levou essa facada, não sabe o que aconteceu com o cara que deu a facada dele, o cara é rico, e o advogado disse que ele não tinha direito, que estaria prescrito o seu direito. Vamos já ver, viu, pessoal? Olha, pessoal, coisas horríveis acontecem. Eu não decorei o nome daquela vez. Ô César, sabe o nome daquela mulher que foi senadora, vice da Simone Tebet, o nome dela, hein? O nomezinho. Vou olhar aqui. Maiara, não sei o quê, né? Vê se tu olha aí para mim. A Simone Tebet, com medo da certeza de perder eleições, perder sua eleição para a renovação de seu cargo de senadora da República, ela tinha certeza que perdia para a Tereza Cristina, que foi eleita com uma margem muito grande lá em Mato Grosso do Sul, onde a Simone Tebet teria sido eleita a partir de 8 anos passados, né? A Simone Tebet, uma coisa muito vergonhosa, perdeu a eleição e afirmou que iria votar no Lula, trabalhar por ele, porque ele representa a democracia do país. Mara Gabrini. A Mara Gabrini. Enquanto isso, a vice dela, a senadora Mara Gabrini, ela é cadeirante, não é? Acho que é cadeirante. A senadora abriu o verbo várias e várias vezes, dizendo que um cara, como é o nome dele, eu até escrevi o nome,
não vou dizer o nome porque eu não me lembro, não sei o que, Pinto, né? Impôs ao Lula pagar-lhe 12 milhões de reais para não dedurá-lo como mandante da morte do Celso Daniel. É um negócio interessante. Outra, eu ouvi na Globo hoje que o Lula deveria responder não aceitando o elogio do Daniel Ortega de ditador da Nicarágua. Mandou uma carta de elogio parabenizando, queria fazer a verdadeira democracia no Brasil. Por sua vez, Fernando Henrique Cardoso, na sua situação de decrépito, com 91 anos, que não votou, disse que não tinha condições, confessou que iria votar no Lula porque ele é o único democrata do Brasil. A Simone Tebet, já disse, ela desavergonhadamente resolveu aplaudir a democracia do Lula. Eu vou dizer que devagarinho a Dona Valéria também ouvindo o César Pinho e o Ciro Gomes. Ô Ciro Gomes, você devia ter mais respeito. Mas o Ciro pelo menos assim, eu vou com o meu partido. Ele não disse que iria subir palanque de Lula nem nada. Você devia ficar caladíssimo, porque você é agressivo para esculhambar os outros. Aí você se corta, se perde, que você disse o diabo chamou o Lula de ladrão, o cão mesmo, e depois você se baixa como o cachorrinho que quer lamber seus pés, né? Os pés da gente. Olha, isso aí seria um resumo. Agora vejamos. Já ontem à noite foi divulgada uma pesquisa da Datafolha, do IPESP, aliás, contratada pela Globo, Rede Globo. Mas tem muito o que ver. O IPESP, vocês sabem que é o Ibope, antigo Ibope. Eu me lembro, eu era de uma emissora aqui, não vou dizer o nome, nem vou atrás de provar, isso é muito antigo isso, que o cidadão lá recebia um dinheirinho para botar a emissora no primeiro lugar. Um dia teve uma briga deles dois, você vai ver, você vai ficar no final. Aí lá veio o cara, último lugar nas pesquisas. Aliás, um dono de empresa de pesquisa disse para a Cristina Grêmio, da Gazeta do Povo, é um jornal que circula lá no Paraná, que existe cliente que contrata a pesquisa e outro contrata o resultado. Essa pesquisa que foi divulgada ontem à noite já colocou o Lula com 51% e o Bolsonaro com 34%, 35%. Segundo turno. Nós vamos devagarinho, que eu vou dizer aqui algumas coisas mais. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, passou a apoiar o Bolsonaro. O nosso grande Magno Malta foi eleito agora pelo Espírito Santo. Ele que foi derrotado na eleição ficou na dúvida se ficaria como vice do Bolsonaro ou se era candidato a senador. Na dúvida ele perdeu a eleição. Agora ele se estabeleceu. Grande homem. Derrubou um bocado de raposa, um bocado de gente lá do Espírito Santo. Também o Romeu Gema, de Minas Gerais, mesmo sendo do Partido Novo, ele falou que o governo petista anterior dele destruiu a economia do Estado. Inclusive, o calote que o governador e prefeitos deram aos servidores públicos, 270 mil servidores tiveram descontados em suas folhas de pagamento os empréstimos consignáveis e ele não os repassou ao banco e todo mundo foi para o Serasa e SPC. Palavra do Romeu Gema. Vai apoiar, já confessou apoio ao Bolsonaro. Tem também o governador Rodrigo, lá do São Paulo, né? Que perdeu a eleição para o poste do Lula, que é o Fernando Haddad, o pior prefeito de São Paulo, todo mundo sabe disso, e o
o nosso Tarcísio Gomes de Freitas. Esse Rodrigo vai ser um livro de andar. Confessou, aí por causa disso, o outro Rodrigo, que é o Rodrigo Maia, com raiva pediu demissão, exoneração do cargo de confiança que ocupava no governo de São Paulo. Veja a cachoada, né? Lá no Rio Grande do Sul, General Mourão foi eleito. O Ratinho também, ao lado do Bolsonaro. O Sérgio Moro, eu torci por você, Sérgio Moro. Torci. Não foi bonito o seu ato contra o Bolsonaro. Agora, é muito mais fácil, porque eu sou assim. Por exemplo, um dia um inimigo meu, que ameaçou bala, ameaçou matar, veio aqui ao escritório, não pediu nem desculpa, pediu fazer um trabalho para ele, eu advoguei para ele, de graça, no começo estão processos criminais, absolvi tudo. A mesma coisa é o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Será que o Bolsonaro perdoaria o Sérgio Moro se ele fosse corrupto, desonesto, ladrão? Com certeza o Bolsonaro não aceitaria qualquer ajuda dele. Mas ele pediu perdão ao Bolsonaro indiretamente, que uma semana ou duas antes de ser submetido à votação no dia 2 de outubro, ele passou a gritar pelo apoio ao Bolsonaro. Aí nós temos lá o Sérgio Moro, eu estou torcendo por você, Sérgio, para você assumir a presidência do Senado. Você dá um troco ao seu grande amigo, entre aspas, né? Edson Fachin, os seus grandes amigos do Supremo. É incrível a esculhambação, não é nem diz respeito à Constituição Federal. É o que acontece. Agora surgiu um Paulo de Tarso, não sei de quê, deve ser ministro do STJ, que andou proibido a rádio, como é? O jornal Gazeta do Povo, mandou tirar umas coisas lá, rapaz, censura pública. Censura pública. Quando eu disse aqui que jamais o governo norte-americano acataria a extradição do jornalista Alan Santos, vocês estão vendo o que eu disse. Porque é incrível. É incrível saber que nós tivemos deputado caçado por palavras e opiniões, o Daniel Silveira. Eu não concordo com o que ele disse, mas ele, em momento algum, ofendeu a instituição, o Supremo Tribunal Federal. Ele prometeu aquilo que ele prometeu aos ministros. Eu não concordo. Mas ele disse lá na própria live, eu estou amparado pelo artigo 53 da Constituição Federal. Esse artigo 53 é aquele, nenhum parlamentar será punido civil e penalmente por quaisquer votos, palavras e opiniões. Culpado de tudo isso também, Arthur Lira, que não cumpriu o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal. E agora, as repartições da Justiça Eleitoral e do Supremo desrespeitaram o decreto de graça e indulto do Bolsonaro, porque ele fez questão de botar pena por pena. Prerrogativa só dele, artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal e artigo 734 do Código de Processo Penal. Se o Daniel Silveira tem sido eleito, seria aquilo que eu disse, o demoderador. Prestem bem atenção. Agora surgiu o ministro da Justiça, Anderson Torres, que mandou investigar essas empresas de pesquisas. E tem que ser lógico. Por que proíbe a Gazeta do Povo? Proíbe já a Jovem Pan, recebeu até muitas denúncias contra ela, porque tem electrética, ela tem gente de um lado e do outro. Quem ouve a Amanda Klein falando, parece até que é o Satanás está falando. Entendeu? É na Jovem Pan. Tem a menina, a Luciana Berdolin, também à esquerda, Thais Oyama, o Fábio Pitelo, o Diogo Chelt. São muitos que falam de mal do Bolsonaro. Agora, eu vou dizer aos senhores, eu acho que
Vocês vejam aí o que aconteceu agora. Eu vou me lembrando devagarinho. Quando os petistas tocaram fogo na bandeira brasileira, não houve nenhuma reação de ninguém. A própria Globo divulgou o fato. Mas hoje estava a divulgação de madrugada, a negada esculambando, porque duas coisas aconteceram. Olha bem. Um cara, dizem que ele é Bolsonaro. Do apartamento dele, ele atirou numa bandeira do PT do outro apartamento. Aí está o inquérito lá, é esculambado. Se fosse a bandeira brasileira, talvez não, né? Tem também o tio que foi assassinado pelo sobrinho, que ele mora junto, conversando contigo, almoçando, comendo lá. De repente surgiu, o cara alega legítima defesa, que o tio puxou a faca para ele tomou a faca. Aí matou, que não existe isso, é legítima defesa. O artigo 25 do Código Penal, ele diz que só é inimputável, só é livre da acusação, só é absolvido aquele que repele injusta, atual agressão a um direito seu de terceiro com os meios moderados. Eu já assisti a muitas sessões de júri, eu já ouvi tantas excrescências, inclusive o advogado bateu nos peitos, você meteu a faca dele, correu, foi em casa, pegou o revólver, chegou e matou a vítima. Defesa, por quê? Qual é a primeira atitude de defesa? As perninhas, né? Se eu corro, saio do local, por que eu voltava para matar ninguém? Vai bem, a nossa lei tem que ser respeitada. Aí houve esse crime, também estou divulgando. Acham que o cara é bolsonarista que atirou na bandeira vermelha, outro matou porque ela... Na realidade é a discussão de Bolsonaro contra Lula dentro de casa, eles comendo, almoçando junto. Aí o sobrinho matou o tio. Pessoal, é preciso saber o seguinte, eu acho que o César Piador, a Valéria já leram, mas que é o capítulo 3 do Apocalipse, que diz que Miguel Arcanjo é o responsável pela segurança do universo, mandou o dragão e a serpente para a terra, porque estão fazendo o diabo querendo matar a gente por lá, né? Eu sei, o Apocalipse. E esse dragão aí está incorporado do Lula, do pessoal do PT. Agora, eu acho incrível, sabe o que é? É o interior do Estado. César Pinho, com certeza, vai à missa lá em Viçosa do Ceará. Você chega de domingo, as igrejas estão assim, de cristãos, tanto a católica quanto a evangélica. Existe também o tititi, aquele, como é que chamam? Teatro das Tesouras. Cadê? Fulano saiu da missa, encheu o rabo de cachaça. Onde foi fumar maconha. Outro foi falar da vida alheia. Então, será que você vai para a missa, você é cristão, e você sai de Deus e vai atrás do Satanás, que é o pessoal do PT? Só cedo. Votar no Lula é mesmo que votar no Satanás. Se você é cristão aí no interior, aprenda isso. Aprenda. Eu sou cristão. Agora um cara que prega implantação do regime socialista aqui no Brasil, da China, que é maravilhoso. É o comunismo, é o socialismo, né? É só um partido. O Lula já fez uma vez um projeto para igualitar a mídia quando ele era presidente. Ninguém aceitou, o Congresso não aceitou. Aí prega o aborto até 22 semanas e até na hora de parir para fazer um aborto. É matar a criança, né? Inclusive eu disse aqui que eu entendo, isso é entendimento meu. Para que o aborto seja oficializado no Brasil, o que nunca acontecerá, é preciso uma Constituição nova.
uma Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? Quando o artigo 5º caput diz que é assegurada a vida, a propriedade, a liberdade, vida, o que é vida? Para todo cidadão brasileiro, cláusula pétrea dos direitos fundamentais do cidadão. Essa cláusula pode ser modificada mediante a Assembleia Nacional Constituinte, porque o próprio artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, diz que não pode haver nenhuma emenda à Constituição tendente a abolir cláusulas pétreas, direitos fundamentais. Assim, estão assegurados tanto as regras do artigo 5º, quanto as regras do artigo 7º, quanto às regras, que são os direitos do trabalhador, do artigo 218, que a menoridade penal é de 18 anos de idade, inclusive a menoridade civil, né? Sabe disso, artigo 5º do Código Civil. O artigo 220 da Constituição Federal, que é relativo à liberdade absoluta de imprensa, mas essa Constituição não existe para o senhor Alexandre Moraes, ministro, que inclusive está muito desconfiado, muito temido quanto à grande renovação do Senado Federal. 20 senadores são conservadores e direitas. Quer dizer, só sete foram eleitos por partidos de oposição que pretendem a implantação daquilo que a Rede Globo quer. Não é a implantação do comunismo não, que eles querem. O Lula pretende o comunismo. Pretende, ele mesmo diz abertamente. Mas a Rede Globo pretende é só o dinheiro que ela come abertamente. Olha, ninguém fala naquilo que o Lula fez. O que foi que ele fez? Não me lembro. Ele fez o quê? Destruiu a Petrobras, destruiu o BNDES, construiu o Porto de Maranhão em Cuba, ele construiu o metrô da Venezuela, ele aplaude o Maduro, ele aplaude o comunismo do Alberto Fernandes da Argentina, ele vive elogiando o Daniel Ortega da Nicarágua, ele vive cantando sobre a implantação do aborto. Tem um projeto de lei que está em tramitação, cujo artigo 3º eu fiz questão de decorar. Liberação do plantio de maconha em todo o território nacional. A pessoa, todo mundo doidão fumando maconha. E tem mais outra coisa. Vocês já ouviram falar que não se deve colocar o sexo da criança quando nasce? Porque elas vão para a escola petista, lá a professora, em vez de ensinar geografia, história, matemática, geografia, desenho, religião, que eu tinha religião na minha sala de aula, vai ensinar que o menino tem que beijar na boca do outro menino, tem que pegar nas partes íntimas, aprender para poder revelar o seu verdadeiro sexo e colocar lá no coisa. O sexo social, fulano e tal. Hoje a lei permite, e aí, inclusive o TSE divulgou, você pode colocar no título o seu nome verdadeiro e o nome social. José Antônio de Brito, por exemplo, ou Chico Antônio, ou Marlene Teixeira. Aí o nome social, ele, aí passou a ser Jaqueline, ela passou a ser João. Pessoal, é horrível saber disso, porque eu respeito o homossexualismo. Eu acho o seguinte, quando Deus criou o mundo, você lendo o Spinoza, ele diz que Deus colocou a luz no mundo, colocou o vento, colocou os mares, colocou o Espírito de Deus na terra. Não foi, Deus não está na sua casa, não. Deus não está no seu templo. Deus está em todos os lugares. Não tem esse negócio, se você não vir à igreja, você está pecando. Você tem que vir, é pecado não ir à igreja de domingo, é pecado você não assistir o pastor Silas Malafaia dizendo um bocado de merda. Desculpa o termo, viu, pessoal? E o pastor é de Macedo, Igreja Universal, fundada em 1977.
só existe o Deus da Igreja Universal. Quer dizer que antes o mundo era dominado por quem? Rapaz, ele lascado. Eu que tenho um escritório. E o pessoal, doutor, eu vou ganhar ali 50 pau para me sentar numa cadeira de roda e me levantar quando o pastor disser milagre! Pensa aí, pessoal. Você é lascado, né, pessoal? Vamos ver outra coisa mais. Você tem que saber. Eu, por exemplo, eu sou um cara que todo dia, além de rezar para mim, para os meus amigos, para os meus inimigos, para todos os nossos familiares. O que vocês querem mais? Então, tem que ter energia positiva, fazer, acabar a ira, o ódio, isso, aquilo mais. E não proteger. Eu disse aqui e vou repetir uma coisa. Fui repórter policial. Você, quando dizia que você está errado, você é maconheiro, deixa de fumar. Um exemplo. Não, eu sei que está errado, você tem que fumar também. É igual o Lula, você é ladrão, não, você tem que ficar do meu lado para você me ajudar a roubar e eu sou inocente. O cara descarado que diz que é inocente, não vou falar da minha vida. Eu vou encerrar aqui, mas vou entrar agora na parte do direito. Vamos ver o que vai acontecer com a investigação. Inclusive, um hacker estava sendo entrevistado que disse, olha, Luan, se vocês quiserem, não tem serviço cibernético das Forças Armadas, que saibam mais do que eu. Eu fico na frente do código-fonte, do computador lá do TSE, e eu desvio o voto de quem quer que seja, ninguém nem vai saber. É bem rapidinho. Eu não sei se é verdade, viu, pessoal? Eu sei fake news. Aliás, não gosto dessa expressão, que o direito brasileiro, a língua portuguesa, tem lá a palavra, isso é inverdade, isso é mentira. Pronto. Vamos entrar na história agora, pessoal. O cara disse assim, olha, doutor, há 8 anos, mais ou menos, eu levei uma facada, quase que eu morro. Fiquei sem poder andar, diabo, me recuperei. Facada mortal. Eu acho que foi igual ao Bolsonaro, que disse, né? E o cara é cheio de dinheiro. Inclusive, ele agora botou o posto de gasolina, não disse foi não, eu não perguntei nem quero saber. E eu fui para o advogado e disse que estava prescrito o meu direito. Será que está, César Pinho, prescrito o direito do outro? 8 anos. O artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, diz que a prescrição da reparação de danos morais e materiais é de 3 anos. E agora? Nós temos aí, eu vou dizer aqui um artigo 950 do Código Civil. Você pode conferir aí, 950. Aplicam-se as regras dos artigos antecedentes aos casos em que há ofensa à integridade física, a lesão corporal. E o parágrafo único diz: você pode cobrar as prestações da inatividade. Você ficou inativo, tem os danos morais, por muitos anos. Essas prestações podem ser cobradas de uma só vez, um montante. O juiz condenou o fulano a pagar por mês 2 salários mínimos. Aí, pois é que está a sentença, eu posso pegar, somar tudo para trás e para frente, até o dia que ele marcou, porque eu vou confessar uma coisa, eu não sei que o Supremo tem mudado muito as súmulas. A súmula 490, quando a idade presumida do cidadão era de 65 anos, dizia o seguinte: se você é vítima de morte, a idade presumida para a viúva e herdeiros pedirem pensão é de 65 anos, 490. A 491 dizia, não sei se ainda diz ainda, porque tudo muda, que tratando-se de criança ou adolescente, o prazo de direito é só até 25 anos. Por uma razão simples. O cara completa 25 anos, presume que ele já está se casando, já se está casando, segundo o português correto. Daí porque a família só teria direito até 25 anos. Eu acho uma besteira. Hoje, a idade presumida
eu entendo que é de 75 anos e nunca 65, porque eu já estou com mais de 82. Olha mesmo. Aí pergunto se está prescrito. Primeiro nós temos que ver o trato sucessivo. Quando se trata de prestação, não se aplica a regra do artigo 186 do Código Civil, que trata da reparação de danos materiais e morais. Aquele que por ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia pratica algum ato danoso é obrigado a reparar o dano. Essa regra aí, ela vai de encontro, não, ela vai regulamentada pelo artigo 948, pelo artigo 950, que tratam da prestação de trato sucessivo, que a condenação é em termos de pensão mensal, e mais reparação de danos morais e materiais. Mas vamos ao principal. Primeiro tem que olhar o processo criminal que respondeu o cara. Ora, tratando-se de uma tentativa de homicídio. Artigo 121, parágrafo 2º, combinado com o artigo 11, inciso 2º do Código Penal. A pena para a tentativa é de 1 a 2 terços, quando não houver pena mais grave. O parágrafo 2º do artigo 121, ele diz que a pena é de 12 a 30 anos. Ora, se é 12 a 30 anos, a qualquer momento pode ser investigado o crime para que o ofensor vá a júri. Para a tentativa, 12 anos, a menor pena seria de 1 terço, seria de 4 anos. 8 anos não está prescrito, que o juiz não pode presumir a prescrição de imediato. Se for de 30 anos, 1 terço são 10 anos. Mas mesmo que estiver prescrita a pena, vamos olhar quando ocorreu a prescrição. Você praticou o crime há 8 anos, andou. Ainda não foi extinta a punibilidade pela via da prescrição. Localiza o processo criminal, pede-se ao juiz, se eu fosse advogado da vítima, a reabertura para a investigação e processamento criminal do réu por tentativa de homicídio, desculpe, né? Mandando a júri ou que ele definisse a prescrição. A partir daí, seria o marco inicial da prescrição. Vamos dizer que há 2 anos foi decretada a prescrição, ou 2 anos foi o réu absolvido, ou 2 anos ele foi condenado a uma peninha pequenininha. A partir do dia em que é definida a ação penal, passa a correr o prazo prescricional para a ação civil. Está lá no artigo 200 do Código Civil. Se a ação civil depender ou for originária de um ato delituoso, enquanto não se resolver o processo penal, não tiver decidida a pena, a parte penal, processual penal, não corre a prescrição. Tá bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tá certo? Eu vou dizer agradeço a todos. Olha, se você vai para a igreja rezar e depois vota Lula, você quer agradar a Deus e a Satanás. Então você tem que decidir se você está do lado de Deus ou está do lado do diabo, viu? Bom dia para você. Pode compartilhar, pode curtir. Marcos Almeida, Carlos Almeida, São Paulo. Lamentei a perda da eleição, não ter sido eleito o Felipe Litter, 51, 52 aí de São Paulo. Eu quero dar um alô para Eduardo Montes, lá no Rio de Janeiro, me ouvindo. A Cássia Singela, a Sônia Viana, minha irmã. O César Pires está aqui presente, lá de Missão do Ceará. Talvez ele não goste muito de Bolsonaro, não. Mas se você não gostar do Bolsonaro, você pode gostar do cão. Menos do Lula. Se não é Satanás, bom dia. Meu WhatsApp. 85 é o DDD.
453883. Obrigado, até amanhã.